Um sábado feliz a todos, que a paz de Deus esteja no nosso coração. No terreno de Deus, graça para mais uma oportunidade que o Senhor conceder, mais um sábado estar nesse lugar, ouvindo, estudando a palavra do Senhor. Que Deus envia seu Espírito no nosso coração, que fazendo-nos sentir cada vez mais perto de nós, Deus. E neste sábado, não também medita na palavra, o que a Bíblia nos ensina. Não está continua a aprender com a Bíblia, não está continua escavando a palavra de Deus, encontrando a verdade. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de verdade. Cada vez nos estuda mais, nos encontra coisas novas, cada vez nos estuda, nos pesquisa, nos encontra coisas maravilhosas, que às vezes já no cônjuge não faz uma reciclagem e não te encontra mais verdade que te levando cada vez para mais perto de nós Deus. Nesse momento, antes de nós abrir nossa Bíblia Sagrada, nós fazer uma curta oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus eterno, Criador do Universo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor concedeu. Nesse momento, nós te pedimos que o Espírito Santo pode pairar no coração de cada um de nós, que se participa desse culto de adoração. Ó Senhor, que o mesmo Espírito que tem inspirado a Bíblia Sagrada pode iluminar nossa mente para nos compreender a profundidade da mensagem que o Senhor tem para nós. E nesse momento, não estou ora agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E bem, queridos, hoje nós também estuda sobre o que a Bíblia ensina. Na semana passada, no último sermão, no último sábado, nós estuda sobre a lei de Deus. O que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus. Não é que a lei de Deus é o tutor, é o professor. Apóstolo Paulo está falando que a lei é aio que está conduzindo a Cristo. Então, a lei de Deus é o canal que está conduzindo a Cristo. Dessa sorte, a lei está dando conhecimento do pecado. Apóstolo João está falando que alguém que transgride a lei comete o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E então, hoje, nós também fala sobre o que a Bíblia ensina sobre o dia de descanso. O que a Bíblia está ensinando sobre o dia de descanso? Na verdade, na semana passada, a lei tem duas vertentes. Na primeira parte, a lei indica o tipo de relacionamento que nós não devemos ter com nós Deus. Por exemplo, no primeiro mandamento, ele está falando, não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado para o santificar. E naquelas 6 últimas leis, a Bíblia indica tipo de relacionamento que o homem deve ter com o seu semelhante. Então, hoje, nós também fala sobre o que a Bíblia ensina sobre o dia de descanso. Quer dizer, nós também fala sobre o sábado. No mundo que nós vivemos hoje, nós te dá conta que o dia que Deus determina como dia de descanso, escrito no 4º mandamento, o sábado, é cada vez menos considerado no mundo religioso. É cada vez menos considerado pelos homens. E não te dá conta que o 4º mandamento, o dia do sábado, se torna um dia de festas e de preocupações profanas. Festas de prazeres, esportes e outros tipos de lazeres
e, sobretudo, o sábado torna um dos melhores dias de negócios. Tudo isso por quê? Será que a Bíblia te ensina que o sábado perde sua validade? Será que a Bíblia te ensina que essa lei perde sua validade? Deus abole essa lei? É o que a Bíblia está ensinando. Mas antes, não te conche de onde que sábado vem, qual que é a sua origem, para modo que não deve guardar sábado ou para modo que nunca deve guardar o sábado. Então, vamos lá a Bíblia, não está abre nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, no te lê verso 8 a verso 11. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20. Nos está no verso 8 a verso 10. A palavra do Senhor está falando o seguinte. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ali está o começo de tudo. Deus cria terra durante uma semana. Deus faz tudo sobre a terra. E no 7º dia, Deus já tinha terminado a sua obra de criação. Deus descansa. Deus abençoa e Deus santifica. Ali foi antes de Deus da lei no Monte Sinai. Então o sábado existe lá na criação. Quando Deus termina a criação, no 6º dia, logo no 7º dia, Deus descansou. Deus abençoou e Deus santificou. Ali está a origem do sábado. E ali Deus toma precaução de pôr na 10 mandamentos, de explica o porquê do sábado. Não está compreendendo? Que Deus põe porque ele tem um propósito. O sábado é um dia especial. E ali nesse verso, a Bíblia está falando que o sábado dedicado ao Senhor. Numa outra versão, ele está falando porque o sábado é o dia do Senhor. Então é um dia que pertence aos homens, para fazer o que ele quiser, mas um dia que pertence a Deus. Pertence a Deus porque Deus cria-lo, Deus santifica-lo, Deus separa-lo, Deus abençoa-lo. Para quê? Para que seus filhos, homens, humanos, sobre a terra, podem adorar Deus, porque tem um encontro com Deus naquele dia que Deus tem separado. E a palavra fala, 6 dias trabalharás. Fazer tudo boa obra que tu tens para fazer durante 6 dias. Mas no 7º dia é o dia dedicado ao Senhor. Também não pode ler. No livro de São Marcos, no capítulo 12, no verso 27, livro de São Marcos, no capítulo 12, no verso 27, então olha uma coisa. Ali sim, a Bíblia está falando por que Deus cria o sábado. Deus cria o sábado com um propósito nobre. 2:27. Está escrito. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Ali está o propósito.
está a origem e está o propósito. O sábado foi feito por causa do homem. Deus cria o homem. Deus sabia que o homem tinha necessidade de pelo menos um dia na semana para descanso. E Deus concede sábado. Na verdade, Deus não cansa. Ele é Deus. Ele é um ser sobrenatural. Mas a Bíblia está falando, me descansa. E descansa com o objetivo de dar um exemplo. Nós não somos máquina. Nós é homem, feito de carne e osso, que tem necessidade de descanso. E cientificamente provado que o homem tem necessidade de descanso. E Deus já sabia isso, por isso Deus cria um dia. Não só por amor de Deus cria esse dia para não descansar, mas porque Deus determinou que é um dia de descanso. E pela obediência nós não devemos descansar no dia do sábado. Não somente descansa, mas de adora, de encontra, de louva com nós Deus. O sábado do Senhor. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não esquece coisa que a Bíblia está falando a respeito. Assim, nota hoje que o sábado tem pelo menos 4 objetivos na Bíblia. O primeiro objetivo do sábado é celebra ou comemora a obra da criação de Deus. Lá onde que não estava, na Êxodo 20, na verso 10 e verso 11, é interessante esse assunto. Verso 10 e verso 11. Ele falou o seguinte, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. No verso 11, porém, ele falou o seguinte, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele está te lembrando que o Deus que nos adora, Ele é o Criador. Ele que é nosso Criador. Em 6 dias, Deus trabalha primeiro a 6º dia e Deus faz tudo sua obra na terra. E no 7º dia, Ele descansa, para lembrando que Ele é nosso Criador. E nós é sua criatura. No 7º dia, para nos descansar e para nos adorar. Oferece, segundo objetivo, oferece para o homem um dia de descanso. Semana hoje na Marcos 2, 27, que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem tenha um dia que ele repousa, ele descansa. O sábado, a palavra sábado, significa repouso, significa cessar tudo, parar de trabalhar. Shabat, cessar tudo. Então, é um dia de repouso, um dia de descanso para a semana. O terceiro objetivo, não está lá, dar ao homem a ocasião de render a Deus um culto. Dá oportunidade ao homem de comungar com seu Deus. Certo, não pode comungar com Deus todo dia. Não pode adorar Deus todos os dias. Mas o dia de sábado é um dia especial para adoração a Deus. Um dia de comemora, de celebra a criação de Deus. E o quarto objetivo é mostrar que existe um sinal de povo de Deus, ou de Deus para o seu povo. O sábado é o sinal do povo de Deus. Não pode ler na Bíblia, em vários versos que está falando sobre isso, mas não queria ler com nós somente alguns versos que não está encontrando na Êxodo capítulo 31, no verso 17. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia Ele não trabalhou e descansou. Interessante. Isso será para vocês
um sinal, a observação do quarto mandamento da lei de Deus, é para nós um sinal de que nos pertence a nós, Criador. Nos pertence a Deus, porque Deus criou-nos. Nos pertence a Deus, porque Deus salvou-nos. Então, o sábado representa o sinal, o selo de Deus sobre seus filhos. É muito bem isso. Eu devo consciência isso. Existem muitas outras coisas que não pude ler na Bíblia Sagrada acerca disso. Que o sábado é um sinal de Deus. Na Ezequiel capítulo 20, no verso 12 e no verso 20, ele está falando também que o sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus sobre o seu povo. Então, não tenha a amabilidade de amar a lei de Deus, de seguir seu mandamento e de observar o santo dia do Senhor. E Deus nos abençoará, assim como Deus tem abençoado esse dia que Ele se separa para ser adoração. Agora uma pergunta. Que dia que Jesus Cristo, Ele mesmo, observa? Não está encontrando no livro de Lucas, capítulo 4, no verso 16. Ele está falando o seguinte, na Lucas, capítulo 4, no verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha costume de ir para a sinagoga. A sinagoga é lugar de culto, é igreja. Jesus tinha costume de todo sábado também para a igreja. Para fazer o quê? Para adorar junto com seus irmãos. Para adorar a Deus. Para participar de culto de adoração a Deus. Jesus respeita o sábado. Jesus observa o sábado. Jesus guarda o sábado. Então nós também não devemos seguir exemplo de nosso mestre, Jesus Cristo. Minha gente, esse sábado é assim tão sagrado. Por que hoje o sábado é profanado de esse modo? Não terá conta que o maior negócio feito no mundo é no dia do sábado. Maiores festas feitas é no fim de semana, no dia de sábado. Jogos, esportes e outros, tudo é feito no dia de sábado. Mas muita pergunta por quê? Meus queridos, não acaba de ler na Bíblia que sábado é o sinal de Deus sobre o seu povo. E o inimigo de Deus leva homens para longe de Deus, para que respeita o seu Criador. Inimigo de Deus julga Deus na cara, para desviar seus filhos da verdade. É que crê que os filhos de Deus reconhecem Deus como Criador, adorando-se Deus no dia do sábado. Por isso, dia de sábado é o maior dia de negócio, maior dia de ganhar dinheiro, maior dia de festa, maior dia de lazer e de prazer, e entre outras. Tudo isso é feito por inimigo de Deus, que crê que não recebe esse selo de Deus, esse sinal de Deus sobre nós. Então, não tenha cautela, de estuda e de examina, de conche a verdade, para que nunca seja levado para longe de nosso Criador, que tanto está amando. Agora, eu quero ler com nós alguns outros textos de Bíblia que prova, que está mostrando a perpetuidade do sábado. Pelo menos, os apóstolos, depois de morte e ressurreição e ascensão de Jesus,
esse continua a observar sábado do quarto mandamento. Não lê no livro de Atos, não hoje é você que a Bíblia está ensinando. Atos no capítulo 17. Atos no capítulo 17, no verso 2, no lê o seguinte. Segundo o seu costume, Paulo foi na sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. A Bíblia está mostrando que Paulo, mesmo depois da ressurreição e assunção de Jesus ao céu, vários anos depois, Paulo continua. Também sinagoga, também templo, também igreja no dia do sábado. Se não faz um cálculo muito rápido, ali passa mais de 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Ainda Paulo estava da adora no dia de sábado. Quer dizer que existe margem para não pensar que o sábado foi mudado. Também, no capítulo 18, no verso 4, não pude ler. Está escrito: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Todos os sábados, apóstolo Paulo estava na sinagoga. Todos os sábados. Te debate e te convence os gregos e os judeus que estavam no templo. É interessante, de maneira que a Bíblia está a abrir nos horizonte. Porque nós não consta que o sábado é um dia normal como todo outro dia. Mas a Bíblia está ensinando que é verdade. Que o sábado é um dia especial do Senhor. Quero ler com nós mais outros versos, no capítulo 16 de Atos, no verso 11 a verso 13, que está falando o seguinte. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Agora verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ali, a Bíblia está dando toda hipótese de pensar, mas sábado foi mudado. Não imagina uma coisa. Ali estava o apóstolo Paulo, estava Lucas, estava outros apóstolos. Eles faziam uma viagem para um lugar, para uma cidade onde que eles encontram templo de judeus, um templo cristão dentro da cidade. E o apóstolo Paulo tinha como ofício fazer tenda. Mas no sábado, ele fecha sua oficina, ele sai. E naquele dia, naquela cidade onde que estava, ele teve que sair fora da cidade, para achar um lugar de aconchego no dia de sábado, para poder adorar seus Deus conforme deve ser. E ali, eles encontram mulheres que também podiam estar a fazer essas outras atividades, e eles começam a pregar o evangelho para aquelas mulheres. O apóstolo Paulo era um homem muito radical mesmo. Se tinha algum indício de que Deus manda para substituir sábado por um outro dia, o apóstolo Paulo que até hesitava em fazer para ele. Porque o apóstolo Paulo, além de ser radical, ele é um homem que amava Jesus Cristo. É um homem que amava coisas de Deus. Então, ele que podia fazer o contrário daquilo que Deus ensina.
Por isso, tudo leva a crer que nunca a Bíblia autoriza a mudança de sábado para um outro dia de adoração. Quero ler com nós algumas citações falando sobre a mudança de sábado para domingo. Um bispo, Jacques Abed, escreve o seguinte: nem nas Escrituras, nem na tradição, existe traço de uma intervenção direta, explícita de Deus, declarando a substituição do sábado para domingo. Está escrito no livro Catolicismo, volume 3, coleção 819. Ele fala que nem nas Escrituras, nem na tradição, que existe nada que te autoriza a mudança de sábado para domingo. No livro Os Caminhos da Fé, de Charles Gerber, escreve o seguinte: nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago e nem João escreveram uma só linha em favor da observação do primeiro dia da semana. E nem podiam, se quiseram, continuar fiéis na missão que receberam do Mestre, que nunca fez menção de substituição do sábado para domingo. Tem alguns outros autores que escrevem isso, escreve coisas maravilhosas. Mas um cardeal escreve no livro A Fé dos Nossos Pais, um cardeal Gibbons, escreve o seguinte: podeis ler a Bíblia desde o Gênesis até ao Apocalipse e não encontrareis uma só palavra que autorize a santificação do domingo. As Escrituras falam da observância religiosa do sábado. E agora ele acrescenta: o dia que nós jamais santificamos. É interessante, de maneira que fala, que existe nenhuma palavra de autorização de substituição do sábado para um outro dia. Mas a esse, nessas igrejas, esse catá guarda jamais. É interessante que nós, como cristãos, como povo da Bíblia, como estudantes da Bíblia, não deve consciência, não deve saber dessas coisas. Agora, meus queridos, o que fazer? O que fazer? Não te continua, não te mágoa mandamentos de Deus? Não te continua, te transgride a lei de Deus por causa da tradição, da tradição humana? Não te continua, te joga Deus na cara por causa de tradição humanas e religiosas? A Bíblia te ensina que existe um dia de repouso que é o sábado, e a Bíblia te reconhece o sábado, somente o sábado, como o dia de guarda. E então, meus queridos, não deve levar em consideração a mensagem que a Bíblia te ensinando. Quero ler com nós uma famosa citação que sempre te cita na minha sermão ou nas minhas pregações. Alguém escreve o seguinte: Satanás não ensina que Deus não existe, mas leva as pessoas a desviar-se da verdade com vista a levá-las à perdição. O que fazer? Então concorda com o apóstolo Pedro no livro de Atos, capítulo 5, no verso 29, quando que fala: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus queridos, a Bíblia está ensinando claro
A palavra de Deus está mostrando. A palavra de Deus está mostrando de que o sábado é o dia que deve ser santificado. E a história também está mostrando que Deus nunca teve a iniciativa de mudar sábado para outro dia. Então, não obedece a Deus e não guarda o mandamento de lei de Deus. Só para terminar, eu queria fazer uma observação. Muita gente, ao ouvir falar do sábado, pode pensar que não te prega que salvação também de sábado. Sábado que te salva ninguém. Observa sábado que te salva ninguém. Mas a não observância de sábado pode deixar alguém fora do reino dos céus. Então, não obedece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não pesquisa e não cumpre o que está escrito, porque assim apraz a nosso grande Criador, Deus, Rei do Universo. Que Deus abençoe cada um de nós e que Deus abençoe a sua palavra. Não te fazer uma curta oração. Maravilhoso Deus eterno, Criador de céu, de terra e de mar. Muito obrigado por esse momento, obrigado pela palavra que me deixa escrito na Bíblia Sagrada para orientar-nos. Não te pedi, Senhor, que o Espírito Santo pode guiar-nos e fazer-nos compreender profundamente as verdades que muito tempo foi jogada por terra e que agora, Senhor, o Espírito do Senhor só te ilumina, servos e servas, para transmitir a verdade assim como é. Deus, que pessoas que estão ouvindo nesse momento podem ser tocados pelo Espírito Santo e que passa a adorar a Deus no dia que Deus tem reservado. E para aqueles que conche, aqueles que te guarda, que o Senhor nos concede força para continuar, te observa e te faz o que é de vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua hora. Amém. Muito bem, ainda não te continua com o convite. Não te pede que tudo quem é que está interessado, que deseja conchemar-se, que deseja estudar a Bíblia, ali está nos e-mails, está nos números de telefone, não pode chamar, não pode escrever um e-mail, não pede um estudo bíblico para não ter mais conhecimento de palavra de Deus. Que Deus pode abençoar-nos, que Deus dá-nos um sábado feliz e uma boa semana para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.